Bom, pessoal, essa parte aqui é basicamente uma explicação antes de a gente fazer a prática. Na verdade, a prática vai ser analisar com mais detalhes, né, o código que foi enviado da atividade prática desse assunto. Então, existem casos em que a gente tem uma dificuldade para representar um sinal x de t matematicamente. Então, por exemplo, né, tem um esboço aqui, esse sinal aqui. Vamos supor que você pegasse esse sinal, medisse esse sinal, seja um sensor de tensão, um sensor de corrente ou um sensor de temperatura. Aí você observa isso aqui no osciloscópio, né? Quem não conhece ainda vai ter a possibilidade de conhecer o osciloscópio, que é um instrumento como se fosse uma televisão, né? Ele pode te trazer a possibilidade de observar sinais que a gente não vê fisicamente, né? Não são palpáveis, né? Então, um osciloscópio, eu gosto de fazer essa analogia como se fosse com uma televisão, né? Coisas que não estão perto da gente, né? A gente pode observar ali por uma tela. Então, se você tivesse um caso desse tipo, isso aqui acontece muito na prática, né? Isso aqui e é por isso que a gente dá esse destaque à transformada de Fourier, porque, sem dúvida, talvez seja uma das maiores contribuições dela na, na forma de resolver problemas, né, na engenharia, principalmente quando a gente trabalha com sinais, certo? Então, imagine o seguinte, a condição aqui é a seguinte, eu não consigo representar o meu sinal matematicamente e mesmo que eu consiga, vamos supor que eu tenha um sinal x de t, que eu consiga definir ele matematicamente, né? Chegar num sinal próximo. Mas aí quando eu jogo ele aqui, bicho, dentro dessa integral, aí fica roxido para eu conseguir calcular essa integral. Aí o pessoal pode se sentir limitado, né? Poxa, eu estou parado aqui, não consigo sair do canto. Qual é a alternativa? Então, a alternativa é tentar fazer um cálculo numérico dessa representação do sinal, seja ele periódico, né, por série de Fourier, ou seja ele um sinal aperiódico, né, por transformada de Fourier. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí com relação a esse primeiro momento? Essa aqui é a motivação, né? Por que fazer esse cálculo numérico usando a representação de série de Fourier ou transformada de Fourier? Bom, então, seguindo aqui, a gente pode representar, né, esse sinal, não tem problema, né? Eu não consigo representar esse sinal matematicamente, tem essa dificuldade descrita aqui, destacada aqui acima. Eu posso representar esse sinal com uma aproximação, parecido com o que a gente fez na prática do capítulo anterior. Ou seja, eu posso truncar, considerar um valor finito de pontos desse sinal para fazer uma representação de um sinal com uma certa aproximação numérica, em que eu vou precisar agora ter n amostras desse sinal, certo? Aí vale um detalhe, uma observação. Quanto maior o número de amostras do sinal, mais exata, melhor fica a minha aproximação. A gente vai fazer isso na demonstração hoje. Então está aqui um esboço do caso considerado, né? Esse sinal em cinza, sinal todo troncho aqui, né? Sem uma representação muito é, tem uma representação muito suave para algumas funções matemáticas. E a gente vai ver que isso aqui acontece muito, né? Se você olhar aí o sinal da corrente numa lâmpada fluorescente, alguém já viu isso aí? Já teve essa oportunidade de ver? O sinal, a forma de onda de uma corrente numa lâmpada fluorescente? Eu acho que já vi, professor. Umas práticas que teve, até do senhor, parece. Não Não, lembro mas muito. eu me lembro, professor, do senhor no começo da disciplina fazer uma. Colocar alguma coisa dentro do osciloscópio e sair mais ou menos nesse estilo. Pronto, foi mesmo. Você tem com memória boa, melhor que a minha. Porque foi as primeiras práticas, né? Umas práticas de demonstração, né? Da motivação da Foi. disciplina. Foi a gente mostrou o sinal de uma forma de corrente no retificador, né? Então, Uhum. Foi. é uma coisa muito próxima mesmo disso aqui. Pois é, pessoal. Então, isso aqui é um exemplo muito corriqueiro que pode acontecer na prática. A gente trabalhar, seja com sinais biomédicos, sinais hospitalares, né, de hospitais, sinais de elétrica mesmo, né, na essência aí de sistemas de potência, retificadores, ou outras grandezas, né, outros tipos de sinais, temperatura também. Às vezes é difícil a gente representar esse sinal matematicamente, né, na mão ali, analiticamente, é uma coisa penosa. E aí,
o recurso que a gente faz é o seguinte, é fazer uma aproximação desse sinal. Vou fazer uma aproximação desse sinal usando essa técnica que a gente vai mostrar aqui, esse método, né, de calcular, de certa forma, numérica. Então, a ideia é o seguinte, é fazer amostras. Eu vou lá e vou fazer amostras. É como se fosse lá, a cada instante de tempo, eu vou lá e bato uma foto do sinal. Aí eu pego esse ponto aqui, depois eu vou lá de novo e pego esse ponto aqui, depois eu pego esse ponto aqui, esse aqui, e vou lá batendo foto. Isso aqui é basicamente a amostragem do sinal. Estou amostrando o sinal, estou pegando o sinal contínuo no tempo e estou pegando amostras desse sinal. Para quê? Para fazer a representação desse sinal, seja em série de Fourier ou transformada de Fourier, né? Mais uma vez, isso aí é muito útil, né, para a gente entender melhor o comportamento do sinal, observar quais são as frequências que esse sinal tem, para a gente poder decompor ele, né, como se fosse uma extensão, uma expansão em somas de senos e cossenos, beleza? Bom, então, seguindo aqui, pessoal, aqui vale aquela observação, né, que eu falei, quanto maior o número de amostras, quanto maior o meu N, melhor a minha aproximação, ou seja, mais próximo esse sinal tá, né, um do outro. Os pontos vão ficar cada vez mais próximos aqui, certo? Se eu pegasse esses pontos cada vez mais juntinhos. Ok, pessoal? Bom, esse TS é definido como se fosse o período de amostragem, é o período que eu vou amostrar o sinal. Está relacionado na prática está relacionado muito com o clock de um processador. Então, quando vocês forem analisar como vocês fazem para computador, né? Vocês forem analisar isso para microcontroladores, ESP32, Arduino, né? Um DSP da Texas Instruments, vale a pena vocês olharem o clock desse chip, né? Desse processador, para saber qual é a capacidade que vocês têm de amostragem de sinais. Aí é que vem até uma ideia, né, de avaliação de desempenho a nível de hardware. Então, vocês vão poder já ter isso em mente, né? Certo? Podem ter soluções que vocês comprem ali um Arduino, por exemplo. Seu sinal ele precisa ser amostrado tão rápido que não chega nem na rotina do Arduino fechar um loop no main. Ele não consegue executar todas as funções que você botou lá dentro do main num ciclo de operação, de execução do Arduino. Ele é lento, né, digamos assim. Aí você vai ter problemas para aproximar seu sinal. Isso é um exemplo, né, que pode acontecer. Um sistema muito complexo, você tem várias operações matemáticas, né, ali dentro e conversões que podem ter um problema. Então fica a dica aí para vocês sempre terem isso em mente, certo? Quando for avaliar os esforços computacionais e a desempenho, né, de hardware, considere isso aí, né, a amostragem do sinal. E aí a amostragem vai estar relacionada com o clock, a velocidade do seu microcontrolador. Bom, então, uma aproximação possível, pessoal, para fazer isso aqui, né, para fazer essa aproximação dessa determinação dos coeficientes da série de Fourier, seria basicamente fazer essa representação aqui, dessa forma da equação, certo? Eu faço uma somatória, defino que eu vou pegar agora o espaço de amostragem, né? De NTS a NTS mais 1, ou seja, das amostras, e essas integrais, ao invés de eu fazer uma integral completa, eu estou fazendo integral em cada espaço de amostragem desse aqui. Dá para observar? Essa integral, ou seja, esse colchete aqui, ele entra para eu calcular em cada momento desse aqui. Ó. Entra aqui, quando n é igual a 0, por exemplo, ele está aqui, eu aplico aqui a integral para calcular aqui. Aí no próximo instante de amostragem n igual a 1, por exemplo, aqui, né? Seria, a gente pode dizer que é para n igual a 1, quando, desculpe, o n minúsculo, ele vale 1. Aí ele faz essa rotina, calcula, guarda numa variável, depois vai de novo, na próxima rotina, ele vem aqui, ele pega isso aqui, seria equivalente a n igual a 2, e ele faz a varredura disso aqui até o número de amostras menos 1. Beleza? Então foi demonstrado, né, o pessoal chegou nessa conclusão, que fazendo essa aproximação, você tem uma representação fiel, bem próxima, né, do sinal original. Deu para entender aqui, pessoal, basicamente, a ideia?
Ô, professor, no Oi. caso, no caso, e esse X é o sinal, no caso, né? Isso, o x de NTS é se a gente considerar que é o valor da função naquele ponto de amostragem. Ah, sim, o valor do ponto, do valor do ponto. X de NTS, ele vai ser aqui, ó, o N vale 1, então seria o X de TS, em um período de amostra aqui, em TS. Aí TS, aqui, o TS TS significa. é esse período de amostra já aqui, é Ah, o a período de diferença. amostra. E o T? O T é o período fundamental Fundamental, do né? sinal original. É o período que o sinal se repete. Então, T seria, pode chamar de T0, né, como período fundamental do sinal. O período que ele se repete, né? Seria, vamos pegar aqui um exemplo de uma figura anterior. O T seria isso aqui, ó. Esse período que ele se repete, né? Isso. Porque Beleza? não tava o zerinho, eu nem me liguei. Pronto, aí isso aqui é basicamente eu calcular esses coeficientes dentro de um espaço de amostragem. Eu estou usando aquele princípio lá da linearidade, né? Você pode fazer a integral, a somatória de várias integrais. Ao invés de fazer uma integral, né, grande e fazer da somatória das amostras, eu posso fazer a somatória da integral das amostras. Então eu posso fazer dessa forma aqui. Isso aqui é a definição da equação, né? Quando a gente representa a série de Fourier, né? Os coeficientes. Beleza? Ó, você tem aqui o x, nada mais é do que o x vezes a exponencial de menos j k ômega zero NTS. Observe que o tempo, o vetor tempo, ele vira NTS, que é o tempo de amostragem aqui, o espaço de amostragem. Certo? Então, essa faixa de tempo aqui, né? Por exemplo, daqui para cá, é o NTS, que está incrementando periodicamente, né? N aqui é igual a zero, por exemplo, NTS aqui é igual a zero, aí aqui vai ser já NTS, aqui vai ser, nessa parte aqui em cima, já seria 2N, desculpa, 2TS, né? Aqui é TS, N igual a 1, então aqui vai ser TS, aí aqui seria 3TS, aqui 4TS, e ele vai somando, né? Isso aqui, beleza? Eu tava Pronto, estava aqui, né? Então, isso aqui é uma aproximação razoável, certo? Para fazer esse primeiro ponto de partida, né? Considerando amostragens, quanto maior o número de amostras, melhor a resolução do meu sinal, mais próximo eu tenho do sinal original. E aí eu faço a somatória da integral, né? Das amostras de cada parte aqui nesse ponto, né? Estou fazendo aqui os coeficientes por instantes de amostragens, certo? Quando eu calculo essas integrais todinhas, faço a soma, varro ela de 0 até n maiúsculo menos 1, divido pelo período, eu tenho os meus AKs. Aproximado, né? Então, seria um AK aproximado aqui. Beleza, pessoal? Beleza, Aí professor. vem uma outra observação aqui. Geralmente, a gente considera esse n maiúsculo, que é o número de amostras, muito maior do que o módulo desses casos aí do K que está sendo considerado aí para a representação dos coeficientes da série de Fourier, certo? Ou seja, geralmente o meu número de amostras é o quê? 512, 1024, né? 256. Então, isso aqui é muito maior do que o módulo de K, né? Está mostrado, por exemplo, K igual a 1, K igual a 2. À medida que você Professor, vai aumentando. esse número que o senhor falou aí, 256, 1024, 512, tem alguma padronização? Tem sim, geralmente eles são potências de 2. Geralmente a Ah, gente considera ele como potência de 2. muito bem, né? Que fica mais fácil de analisar, de tratar os sinais, né? Com potência de 2. Essas características vocês vão ver com mais detalhes lá na disciplina de processamento digital de sinais. Mas aqui é só para dar uma, uma prática, né, que eu acho que é interessante isso aqui para vocês, em que, basicamente, pessoal, quando a gente faz essa consideração, aí o sinal ele fica mais simplificado aqui, essa aproximação. Então, quando essa consideração, né, que geralmente o número de amostras ele é muito maior, isso aqui é válido, né, muito maior,
Aí eu posso simplificar essa equação e ficar basicamente com isso aqui. 1 sobre n, somatória, n de 0 até n-1, número de amostras menos 1, do sinal amostrado naquele momento, né, x de nts, vezes a exponencial que está harmonicamente relacionada, né, com esses casos. Certo? Beleza, pessoal? Beleza. Então, tá aí, se vocês forem olhar no código, né, é basicamente essa sequência aqui. Só para complementar, isso aqui é para a representação de série de Fourier, certo? Cálculos numéricos da série de Fourier, ou seja, sinais periódicos. E para transformada, é a mesma ideia. Lembra aí que a gente comentou, né, no começo desse encontro, que basicamente eu posso fazer uma abstração em que a transformada de Fourier vai ser o quê? Vai ser a representação em série de Fourier multiplicado pelos coeficientes, vai dar a envoltória, né, de um sinal. Então, se eu pegar a representação dos coeficientes da série de Fourier e multiplicar por um período, eu tenho a transformada de Fourier, propriamente dita. Certo? Aí essa parcela aqui, pessoal, que está destacada em verde, esqueci de falar disso aqui, é o que se chama de transformada discreta de Fourier. Tá dando para ver aí? Isso que está destacado em verde é o chamado DFT, em inglês, né? Do inglês é Discrete Fourier Transform. Aí você pode ter essa consideração. Quando você vê aí falar de DFT, basicamente ele está fazendo, o computador está fazendo isso aqui, está implementando esse tipo de função aqui, nessa equação, certo? E aí, só para fazer um gancho, né, com a transformada de Fourier, o AK ele vai ser basicamente 1 sobre n da DFT do sinal naquele momento da amostra, né? E quando a gente fala na FFT, ou seja, na transformada de Fourier, né, basicamente isso aqui seria esse sinal multiplicado pelo período. Então, quando eu fizer esse sinal multiplicado pelo período, eu vou ter isso aqui, pessoal. Ó, lembra daquele comentário da envoltória? A transformada de Fourier basicamente é uma envoltória dos coeficientes da série de Fourier multiplicado por um período amostrado. Certo? Aí, quando eu fizer os AKs multiplicados por T, ó, aqui, ó, T sobre N, eu simplifico. Porque lembra o que a gente definiu aqui, ó, T sobre N é quem? É o período de amostragem, TS. Aí, substituindo agora, eu tenho isso aqui. A representação com transformada de Fourier do sinal, ou seja, se quiser observar ele no nome da frequência, nada mais é do que TS, o período de amostragem, multiplicado pela implementação dessa rotina aqui da transformada discreta de Fourier, da DFT. Certo? Aí, a grosso modo, né, seria isso aqui, a explicação do código que a gente tem aí na atividade prática. Para complementar, basicamente, pessoal, a gente vai ver que em alguns casos a implementação da DFT ela não tem muita diferença não da FFT. Né? Acho que vocês já viram aí que tem a FFT nas rotinas, né? E a FFT ela é basicamente um algoritmo eficiente, mais eficiente de calcular a DFT. Certo? Tem até uma história interessante que acho que foi Gauss já tinha imaginado a maneira de calcular FFT. Foi alguma pessoa aí desenrolada aí na época. Só que não tinha como fazer esse teste computacionalmente, né? Era um esforço muito grande. Mas ele mentalizou já o algoritmo, já tinha mentalizado o algoritmo. E aí outros cientistas, né, que foi já recentemente, eles implementaram isso graças ao computador, né, já ser viável. Então, para vocês observarem como era feita a DFT antigamente, o algoritmo inicial, ele tinha um critério de figura de mérito, geralmente a gente chama isso, figura de mérito. Quando a gente quer avaliar parâmetros para dizer se uma coisa está boa, está ruim, a gente usa a figura de méritos. Por exemplo, nesse caso, a figura de mérito para avaliar algoritmos é o esforço, né, ou a complexidade do algoritmo. Geralmente é esse O aqui, certo?
E para a DFT, para implementar o algoritmo da DFT original, o esforço, basicamente a complexidade, era n ao quadrado. Quando botava aquelas multiplicações, adições, divisões, as operações todas numéricas, né, do computador. Era n ao quadrado o esforço computacional. E aí com a FFT, pessoal, ficou muito mais rápido, porque ele basicamente ele trouxe essa complexidade para uma escala linear. Então, se você olhar direitinho aqui, ó, fica n log de n. E para valores grandes, né, isso aqui fica muito expressivo, essa diferença. Aí tem essa observação aí. Eu acho que é mais uma historinha aí para vocês saberem a DFT e a FFT, né? Certo? Tem alguma pergunta aí, pessoal, com relação a isso? Podemos ir para o código? Tranquilo, pessoal. Para complementar o código, né, tem um comando lá que é FFT, que ela retorna os valores indexados, né, nesse período das amostras. Se você tem, por exemplo, 512 amostras, né, então ele vai varrer aí FFT, vai fazer FFT nesse espaço, né, determinado, esses vetores indexados, né, de K de 0 até N. E DFT, né, para valores de K negativos, são idênticos aos valores de K, aos valores da DFT no intervalo positivo, certo? De 0 até N. Se quiser observar, geralmente, para frequências negativas e positivas, né, recomenda-se usar esse comando aqui, FFT shift, e definir uma variável de índice, né, negativo, ou seja, de menos NF, ou de menos N, né? A gente está usando aqui N. Menos N sobre 2 até N sobre 2. O meu range, né, para mostrar o índice. Aí eu posso ter valores negativos e valores positivos. Beleza? Bom, então vamos ao código aqui agora, né?